Olá, estamos iniciando Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 30 aplicativos pelo sistema IPTV. Um público estimado de mais de 500 mil pessoas. Esse programa é a realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é o analista político, professor Marcelo Bastos. Professor, seja bem-vindo. Eu que agradeço mais uma vez, Cícero Filho, e a todos os ouvintes da TV Maceió, que eu aqui, eu acho que um ano atrás, onde a gente fazia as projeções das eleições de 2018. É mais uma vez um grande prazer estar aqui. Professor, estamos há um ano do pleito de 2020. Na sua opinião, hoje, quem são os principais candidatos à Prefeitura de Maceió? Olha, veja bem, a gente não pode afirmar com toda certeza. Primeiro porque a eleição, apesar de ter um ano, como você bem colocou, para acontecer o pleito, ainda nós não sabemos oficialmente quem é o candidato do governador, que ele não colocou quem é o candidato dele, inclusive o próprio prefeito. O que a gente pode falar é que são nomes que estão aparecendo, o próprio vice-prefeito, Marcelo Palmeira, do grupo do prefeito Rui Palmeira, o próprio Eduardo Canuto, que é da base de apoio, secretário, vereador e secretário do próprio Rui, a Tereza Nelma, quando a gente fala do lado do... Kelma Vieira. O Kelma, que é o presidente da Câmara, que pode ser candidato, pode ser também um vice em uma das chapas aí. Do lado do governador, você tem o Maurício, né? Inclusive, no meu artigo que eu publiquei no meu blog, eu falo uma possibilidade, ser um nome interessante e diferente da João Pereira, que é do lado do governador, né? Tem o próprio JHC, que nas pesquisas iniciais ele aparece como primeiro lugar, o Ronaldo Lessa, que está muito bem nas pesquisas, o Alfredo Gaspar. São esses nomes aí. O Davi Davino, que na pesquisa, o último agora que nós observamos, ele está em segundo na pesquisa, deputado estadual, que na eleição passada foi o segundo mais votado de Maceió, né? O próprio Cabo Bebeto, que você não pode desconsiderar, que foi o deputado estadual mais votado em Maceió, Sim. Teve mais de 20 mil votos na eleição de 2018 para deputado. Nesse momento, são os nomes, os pré-candidatos ou os postulantes. Agora, o quadro vai ficar mais definido, meu caro Cícero, quando o governador, que tem uma força, e o prefeito, né, da capital de Maceió, decidirem quem vão ser o candidato Mas dele. Hoje, enquanto professor, isso, vai ficar nas especulações, nas articulações. Mas hoje, como o senhor sempre diz, né, que a eleição é a fotografia do momento. Não tenho dúvida. Mas hoje, na sua opinião, se disséssemos assim, a eleição será hoje, desses nomes que o senhor mencionou, quais seriam os nomes mais fortes? O JHC, pelas pesquisas e pela demonstração nas duas últimas eleições de 2014 e 2018, que ele foi o deputado federal mais votado. Em 2014 ele teve 70 mil votos em Maceió e agora teve 90 mil, né? E no estado ele teve 180. O grande problema do JHC é que ele não tem grupo, isso pesa, como pesou na eleição dele de 2016, para prefeito, que ele foi o terceiro, né? O Ronaldo Lessa, que é um forte candidato, né, nas duas eleições para deputado. Grande densidade eleitoral na capital. Não tenho dúvida. Nas duas eleições de 2014, ele foi o terceiro mais votado para deputado federal em Maceió, e nessa agora foi o quarto colocado, né? O Alfredo Gaspar, sempre bem nas pesquisas, mas fica naquele dilema, vai deixar o Ministério Público ou não? Mas se ele tiver a coragem, a ousadia, que teve outros que deixaram, como o governador do Rio de Janeiro, né, que estava em sexto na pesquisa no Rio e ganhou no primeiro turno na eleição, o Wilson, né? Lá no Rio de Janeiro, e era juiz federal, abdicou do cargo, foi candidato e ganhou. Se o Alfredo tivesse ousadia, ele podia ter sido senador na eleição de 2018, que ele não teve ousadia. O cavalo sarado passou e o Alfredo não montou, né? Temos o próprio Davi Davino, que não quer queira ou quer não, pela pesquisa mostra ele bem situado, né? O deputado estadual, filho do vereador Davi Davino. E para você ter ideia, na eleição de 2014 ele teve 19 mil votos, né, no estado, e nessa eleição agora ele foi para quase 40 mil. Só em Maceió ele teve 20 mil votos em Maceió, né? Foi o segundo mais votado. Então esses nomes aí, hoje, são os mais credenciados a serem candidatos. Logicamente, como você bem disse, a eleição é uma fotografia do momento, né? Muitas águas, como diz no interior, vai rolar por debaixo da ponte e vai depender muito de alguns fatos que venham acontecer, do apoio do governador, do apoio do prefeito, a quem ele vier apoiar, que isso vai fazer a diferença no pleito de 2020. Os calheiros jogam 2020 visando 2022. O senhor acredita numa chapa Calheiros-Palmeira, todos contra a JHC? Não acredito. Veja bem, primeiro, porque como você bem disse, a eleição de 2020, né, ela vai ser muito importante, é a preliminar para a eleição de 2022. Porque Maceió,
Hoje é o primeiro colégio eleitoral disparado no Estado. Temos mais de 500 mil eleitores, isso representa 30% do eleitorado, e você não pode desconsiderar. Todas as vezes, o prefeito de Maceió é um foco, quando ele se elege prefeito, ele passa a ser um forte candidato ao governo de Alagoas. Foi o caso, por exemplo, de 92 de Ronaldo Lessa, quando se elegeu prefeito de Maceió, e na eleição seguinte, 92, 96, 98, para o governo, ele se tornou governador de Alagoas. O próprio Cícero Almeida passou a ser um nome fortíssimo. Exatamente. No segundo mandato do Cícero Almeida, quando ele tinha 80% da preferência, ele tinha 80% da preferência naquela eleição para o governo do Estado, e ele não fez essa leitura, né? Não teve a ousadia, porque de repente o Cícero Almeida era um fortíssimo candidato naquela eleição, na reeleição do Theo Vilela. E ele não teve a ousadia, não deixou a prefeitura e deixou passar essa grande oportunidade. Então, a eleição de Maceió passa, não tenha dúvida, a ser uma de grande importância, como eu disse, é a preliminar da eleição de 2022. Então, por exemplo, se o candidato do Rui Palmeira é eleito prefeito de Maceió, fortalece a candidatura do Rui ou para o governo do Estado ou para o Senado em 2022. Se o candidato do Rui ele não emplaca na eleição para 2020 para prefeito de Maceió, o Rui é muito provavelmente que é candidato a deputado federal, porque ele vai perder muito em relação a essa derrota que ele tem em Maceió. Como também o candidato, quem vem apoiar os Calheiros, o Renan Filho, o próprio Renan, agora para prefeito de Maceió, não tenha dúvida que isso vai ser um papel importante, inclusive, numa possível eleição do atual governador Renan Filho. Exatamente, para porque inclusive, né, tanto o Renan como o pai, o Renan Filho e o pai, eles não têm uma boa performance na capital em relação à votação, principalmente o pai, né? Se você fizer uma retrospectiva na história, de 88 para cá, o Renan, o senador, nunca conseguiu emplacar o prefeito de Maceió, né? Eles nunca conseguiram eleger o prefeito, ou seja do PMDB, ou seja, inclusive, de um partido que ele o apoie. Esse é o grande desafio, a eleição de 2020 para os Calheiros. Por falar nisso, desde 88, como o senhor falou, o Renan Calheiros não consegue emplacar aqui um prefeito de Maceió. O que justifica, ao seu ver, o governo do Estado, né, nesse momento já, né, nesse momento político, né, um ano do pleito eleitoral, ainda não ter um nome definido, um nome de peso para uma eventual candidatura à prefeitura de Maceió? Veja bem, é a mesma coisa do prefeito, que também o Rui Palmeira não tem um candidato dele a prefeito. Ele tem até melhores opções do que o próprio governador. Quem são os candidatos em potencial Mas a minha pergunta é o que justifica isso, professor. Por quê? Normalmente, o fato de você naturalmente ser governador do Estado, ser prefeito da capital, você cria uma estrutura, você cria um lastro político, eleitoral, que lhe dá condições de ter bons nomes. Mas se você analisar no Brasil como um todo, tanto o governador como o prefeito ainda não tem oficialmente o seu candidato, porque ainda tem muita coisa para acontecer. Por exemplo, o primeiro que fez isso foi o governador, o prefeito de Salvador, o ACM Neto, já lançou o candidato dele à sucessão da prefeitura de Salvador, já que ele não pode ser candidato, porque ele tem 2 mandatos consecutivos. Bruno Reis, que é o vice-prefeito de Salvador, foi oficializado, né? Obviamente que só se oficializa depois da convenção, o candidato do atual prefeito de Salvador, ACM Neto. Então isso ainda está em costura, mas veja bem, respondendo a sua pergunta em relação ao governador, por que ele ainda não tem candidato? Porque o PMDB não tem um candidato com densidade eleitoral de concorrer a Maceió. Quem é um candidato à altura do PMDB, do partido do governador, né? Quando eu disse no artigo meu recentemente no meu blog que eu escrevo sobre eleições, eu falei que o nome que ele poderia trabalhar, que ele podia construir, seria da João Pereira. Apesar de não ter densidade política aqui em Maceió, né, mas foi a deputada estadual mais votada no Estado, e vem se destacando na Assembleia, e seria uma coisa diferente. Uma mulher jovem, fala bem, tem uma boa performance na Assembleia. Então, muitas vezes é uma pessoa desconhecida do grande público, não tem essa densidade, mas uma candidatura, meu caro, se constrói ao longo da campanha, né? E o governador tem muita força, tem a máquina do Estado. Então, hoje no MDB, me diga um nome à altura, não tem, em termos de densidade eleitoral. É tanto que o governador já namorou o Davi Davino, que é do PP, não é do PMDB, o Maurício Quintela, que poderá ser uma das opções do governador, não é do PMDB, é do PR. Então, a dificuldade do governador, porque ele não tem hoje um quadro à altura para lançar, para ir de encontro com o próprio JHC, pela própria pesquisa que aparece ele muito bem situado, que é de outro partido, é do PSB.
ele já tentou a possibilidade do Alfredo Gaspar, que não tem partido, não tem filiação partidária. Acredita que o Rui ele tem mais nomes disponíveis? Tem mais opções. Tem o próprio Eduardo Canuto, né, que foi deputado federal o quinto mais votado de Maceió, né, teve mais de 20 mil votos em Maceió, teve 30 mil votos no total, mas em Maceió teve 20 mil. Né, o Eduardo Canuto, que é um parlamentar bem atuante. Tem a Tereza Nelma, né, que foi a terceira deputada federal mais votada de Maceió. Primeiro foi o JHC, depois a Luiz Helena, depois a Tereza Nelma. Né? Tem o próprio presidente da Câmara, como você bem disse, o Kelman. Então, tem o Marcelo, o próprio vice, né? O Marcelo Palmeira, que é uma opção. Então, o Rui Palmeira tem uma situação mais confortável na escolha. O governador nem tanto. Né? Então, por isso que está esperando o momento. O senhor não vê, então, a possibilidade, voltando à origem da pergunta, o senhor não vê a possibilidade de uma composição Calheiros, Palmeira contra a JHC? Não, eu acho que é improvável, porque, obviamente, que o governador não vai ser mais candidato ao governo em 2022, ele é candidato natural ao Senado, certo? E a única vaga, que é a vaga que vai ser a do Collor, e eu acho que isso não vai acontecer. Não teria sentido diante de todas as últimas campanhas, que ficou assim muito arranhado, né, a relação entre o governador e o prefeito. Eu acho que isso não irá acontecer. E outro detalhe também esse que é bom lembrar... Então, favorece o JHC? Nesse momento, sim, favorece o JHC por causa dessa... Mas quando a eleição começar e os candidatos ficarem definidos, e tanto o Renan Filho como o prefeito têm grupos, aí vai ficar uma situação mais desconfortável para o JHC. Porque pesquisa é uma coisa, mas quando a campanha começa, vem o quê? Vem os debates, né? Você viu que o menino estava muito bem, o JHC, mas os debates foram determinantes para ele ter uma queda, né? Porque isso é muito importante. Né? Ele não tinha, mesmo que o guia eleitoral não tenha mais a importância em virtude das redes sociais, mas ele não tinha tempo de TV. Ele apenas tendo o PSB, o tempo de TV dele vai ser pequeno, né? No guia eleitoral. Mas né? É o que parece... De acordo com as últimas eleições, não é mais um fator determinante. Não é determinante, mas tem a sua importância, não tenha dúvida. Né? Não tenha dúvida. Mas o que eu estou colocando, que o que pesou em relação à eleição de 2016 para prefeito do JHC, que ele teve uma atuação muito tímida nos debates. E a falta de grupo? E a falta de grupo, porque uma campanha majoritária não é eleição proporcional. Você lembra que nas eleições que o JHC foi candidato a proporcional, de federal em 2014 a 2018... A eleição proporcional, meu caro Cícero, o candidato passa despercebido. Na eleição para majoritária, aí vem um monte de situações a ser colocado. Você vai para a vitrine. Então aí vem, de vidro, né? Aí vem questões aí que você sabe, muitas vezes da família do candidato, ou alguma coisa que vai pesar. Na eleição proporcional, você passa despercebido. Quando o João Lira foi candidato a deputado federal, passou despercebido. Quando ele foi candidato ao governo, fizeram vários levantamentos da vida do João Lira e você viu que arranhou a imagem do João Lira. Quando o Ronaldo foi candidato a governador, a Senado, a prefeito de Maceió na eleição majoritária, foram buscar um processo para tornar ele inelegível. Quando ele foi agora candidato a deputado, passou despercebido, foi eleito e passou os 4 anos. Então a eleição majoritária é completamente diferente da eleição proporcional. Professor, o PSDB, sob o comando de Rodrigo Cunha, na sua opinião, terá os mesmos interesses do PSDB de Rui Palmeira em 2020? O senhor vê a possibilidade de um racha na sigla, por exemplo? Existe essa grande possibilidade, porque quando na eleição passada o Rodrigo Cunha fez uma dobradinha com o JHC. Eram de partidos diferentes, mas eles fizeram a campanha pelo interior de Alagoas, na própria cidade de Maceió. Inclusive a mãe do JHC é a primeira suplente do Rodrigo Cunha, né? Eudócia Caldas. Então o que aconteceu? Fizeram uma dobradinha que todo mundo imaginava que era para que em 2020 o JHC seja o candidato do próprio Rodrigo Cunha, que muito provavelmente deve ser candidato ao governo em 2022, o senador Rodrigo Cunha. E aí teria o apoio de JHC sendo eleito prefeito, e a mãe viraria senadora. E a mãe viraria senadora. Mas o grande entrave disso aí é que, pelas informações que a gente tem, os contatos que a gente tem com esse pessoal da política, é que o Rui não aceitaria a candidatura do JHC para prefeito, né? Porque eles têm um ranço aí, alguma coisa, desde a eleição de 2016, né? Foi bastante acirrado, principalmente nos debates. Então, o Rui não apoiaria o JHC.
e o Rui continua no PSDB. Se isso viesse a vingar, já que hoje o presidente do partido regional é o próprio Rodrigo Cunha, eu tenho a certeza que, além do Rui não participar da campanha, eu acredito que poderia até, inclusive, sair do próprio PSDB. Porque você tem que lembrar que hoje o Podemos, né, que é o partido que era o partido do Omar, hoje quem é um presidente a nível aqui de Alagoas é o Tássio Melo, que é um secretário... Ligado ao Rui. O ligado ao Rui é um dos braços direitos do Rui. Então, ele poderia ser uma válvula de escape, né? A turma do Rui para o Podemos, justamente para que dê palanque para o grupo do Rui. Então, pode acontecer isso. Então, o senhor não vê assim uma unidade no PSDB? Não, considerando esses fatos? Não, se o Rodrigo viesse a insistir, vamos imaginar, que o JHC fosse candidato, aí não teria essa unidade. Se eles viessem a compor com a Tereza Delma, Eduardo Canuto, sei lá, um Ronaldo Lessa da vida, sei lá, de repente eles poderiam ter uma unidade. Mas se isso vier a acontecer, com certeza pode acontecer isso. Apesar de que o Rodrigo Cunha disse, recentemente, numa entrevista, que a aliança que ele fez com o JHC foi para aquela eleição e não tem nenhum compromisso para a eleição de 2020. Palavras do senador Rodrigo Cunha. Professor, falando agora da segunda maior cidade do estado, quem está mais desacreditado perante o eleitorado de Arapiraca? Luciano Barbosa ou Rogério Teófilo? Nezinho é favorito na atual conjuntura? Olha, veja bem, a eleição de Arapiraca passa pela eleição de 2016, né? Acompanhamos de perto a eleição de Arapiraca, eu participei da cobertura daquela eleição, e em todas as pesquisas, do Paraná Pesquisa, que fez pelo grupo Pajussara lá as pesquisas em Arapiraca, dava primeiríssimo Nezinho, que todos os ex-prefeitos apoiavam Ricardo Nezinho, todos os ex-prefeitos de Arapiraca, os grandes empresários de Arapiraca, o governo do estado, né, e a própria prefeitura de Arapiraca, né, a máquina da prefeitura de Arapiraca apoiava Ricardo Nezinho, estava em primeiríssimo, depois o Tarcísio Freire era em segundo, que hoje é deputado estadual, e o Rogério em terceiro lugar. E quando abriu as urnas, né, o Rogério virou prefeito de Arapiraca. Né? Então a eleição, você sabe que tem essas surpresas, ninguém imaginava que o Rogério virava prefeito de Arapiraca. Mas é aquele voto chamado voto silencioso, que muitas vezes você é funcionário público, uma cidade menor, pequena, todo mundo se conhece, você diz uma coisa para as pessoas, mas na hora você e a urna, você faz diferente. Então o voto silencioso estava desgastado, o grupo político do Luciano Barbosa, Célia Rocha, o Luciano Barbosa estava muito desgastado, e na reta final, quem ia votar no Tarcísio Freire fez o voto útil. Não, eu ia votar no Tarcísio, eu ia votar até nulo em branco. Mas para não deixar o candidato da prefeita, do prefeito, se eleger, que era o Ricardo Nezinho, votou no Teófilo. Aí foi para o voto útil e migrou para o voto para o Rogério Teófilo. Foi uma eleição muito acirrada, mas um cara que estava em terceiro em todas as pesquisas, até na última pesquisa, então mostrava que o Rogério poderia ganhar a eleição, como o fato aconteceu. Nesse cenário agora, o Rogério pegou uma situação complicada da prefeitura, tem muito restos a pagar, você não pode esquecer isso, né? Muitas dificuldades, algumas greves que ele sofreu, mas a trancos e barrancos ele vem se equilibrando na gestão dele. Mas hoje, quem está mais desgastado em Arapiraca, na sua visão, Luciano Barbosa ou Rogério Teófilo? Olha, veja bem, aconteceu agora um fato com a Secretaria da Educação, né? Que isso quer dar uma arranha-imagem do atual vice-governador de Alagoas. Não tenha dúvida que isso não foi bom para a imagem do Luciano Barbosa, que ele nem é candidato, né? O candidato provavelmente do grupo deve ser Ricardo Nezinho. Eu digo a você o seguinte, a eleição vai se configurar mais uma vez entre o Rogério, atual prefeito, que está se recuperando diante de um primeiro momento de dificuldade nos 2 primeiros anos da sua gestão, e deve configurar uma eleição bastante disputada entre o grupo do Ricardo Nezinho, que é forte, porque a máquina do Estado você não pode negar da importância, agora fizeram o governo presente, né? Passaram agora 3 dias no Agreste, isso fortalece a candidatura do Ricardo Nezinho, mas tem aquela velha história, Cícero, você sabe muito bem disso, quando o eleitor não quer votar, não tem santo que resolva, né? Aquela eleição as pessoas não era contra o Ricardo Nezinho, era contra a gestão do pessoal que era do Luciano. O senhor acha então que vai reeditar a eleição de 2016? Vai reeditar a eleição de 2016. Rogério Teófilo e Ricardo Nezinho. E eu acredito que o Rogério hoje seria um forte candidato a ser reeleito prefeito de Arapiraca. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Ok, professor. A gente vai para o intervalo e volta já.
Água Mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol, o que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Estamos de volta com Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 30 aplicativos pelo sistema IPTV. Um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. Esse programa é a realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é um dos grandes conhecedores da política alagoana, o analista político, o professor Marcelo Bastos. Professor, agradeço mais uma vez sua presença. Eu que estou agradecendo. Informações muito importantes, né? Bastidores da política alagoana, perspectivas. Voltando para o pleito da capital, professor, uma aliança da esquerda comandada por Lessa e Heloísa poderia ser reeditada com êxito em 2020? Eu não tenho dúvida. Eu fiz um artigo recentemente a respeito desta possibilidade, que é improvável, né? Não por parte do Ronaldo, mas mais por parte da Luiza Helena, que se distanciou de todo mundo, se isolou, e não se faz política isoladamente, né? Você tem que trabalhar fazendo alianças. Muitas vezes não é a melhor aliança, mas é que é possível naquele momento. Mas seria uma chapa fortíssima. Seria uma chapa fortíssima. Eu ainda digo mais, eu acho que essa aliança poderia se ampliar com outros partidos, com o próprio PCdoB, PT não sei pela questão que eles têm com a Heloísa, né, com o PPS. Porque se a esquerda não entender que tem que fazer o caminho de volta, se juntar de novo, mais uma vez vai ser coadjuvante do processo eleitoral agora em 2020, certo? Então, se o Ronaldo, mais uma vez, for fazer aliança, como ele já fez no passado, vai perder a eleição. Então, a grande possibilidade real é o Ronaldo voltar a 92. Voltar às origens. Voltar às origens, procurar se aliar com o pessoal do PSOL, com a própria Luiza Helena da Rede, com o PPS, né? Então isso seria muito importante, porque isso daria uma opção diferente ao eleitorado. Movimentos sociais. Os movimentos sociais. Eu acho que aí seria a grande sacada para a candidatura do Ronaldo. Porque se o Ronaldo, vamos imaginar que eu acho complicado ele ser o candidato, vamos imaginar do prefeito Rui Palmeira, pode até ser, né? Que o Rui Palmeira até tem uma simpatia pelo Ronaldo, mas tem parte do grupo que não aceitaria. O grupo do próprio prefeito, que é uma pessoa dele, né? O Eduardo, Tereza, o Marcelo, mas é uma pessoa que vinha de fora. Então o Ronaldo, a esquerda como um todo, deveria repensar e deveria se agrupar. Porque se não fizer isso a nível local e a nível nacional, vai perder de novo a eleição. Tanto a nível para prefeito agora, ou para a eleição de 2022 para a presidência da República. Professor, nós temos Theo, Bio, Renan e Collor como caciques da política alagoana em reta final, podemos assim dizer. Por outro lado, temos uma safra considerada nova. Rui Palmeira, Renan Filho, já no segundo mandato como governador, JHC, Rodrigo Cunha. Na sua avaliação, qual desses nomes tem mais competência e capacidade para mudar os alarmantes e péssimos indicadores sociais de Alagoas? Olha, não é a pessoa que vai mudar, né? Porque quando a gente diz, essa pessoa, porque a gente passa uma ideia de esse é o salvador da pátria, a gente tem que ter muito cuidado
para não personalizar situações. São políticas públicas, meu caro Cícero, que vai reduzir esses índices que você está colocando de analfabetismo. Mas a pergunta é justamente o grande problema da saúde pública do nomes, Estado. Quem tem mais condição, mais habilidade, mais possibilidade de mudar, de implantar essas políticas públicas. Dos caciques que você coloca, da velha guarda, esse está num processo de pendurar chuteira, como se diz. Né? Então, quem vai ser o futuro governador? Provavelmente vai ser desse cenário que você está dizendo. E desse cenário, dessa nova geração. Na sua avaliação, aí a gente tem que quem aguardar, tem mais capacidade de exercer esse papel? Não, aí a gente tem que aguardar as eleições. Né? Quem vai dizer isso, mais soberano do que eu, porque senão eu estava influenciando a decisão do que está assistindo o seu programa, eu estaria influenciando nessa questão. Eu não posso dizer... Mas é a avaliação do analista, é Rui Palmeira... Né? A avaliação do analista. Que são gestores que têm uma linha diferente. Por exemplo, se você comparar a gestão de Rui Palmeira na Prefeitura de Maceió e a do governador, são coisas diferentes. Né? Um é mais atirado, na sua opinião, quem outro faz é mais retraído. Quem faz melhor gestão? São coisas diferentes. Certo? Mas na sua opinião, quem faz melhor gestão? Eu acho que os dois, dentro do que é possível, não estão ruins as gestões, nem do Rui e nem do próprio governador. Vamos analisar um por um. O Rui Palmeira, né? Ele tem uma situação que é um capital político muito importante a favor do Rui, é que não tem nenhum escândalo nos seus quase 8 anos como gestor. Me aponte aqui um escândalo que compromete a imagem do Rui Palmeira. Não tem. Né? Ah, mas ele não fez os viadutos que o Cícero Almeida fez. Você tem que lembrar que quando o Cícero Almeida fez os viadutos, aquelas obras de concreto, como virou o prefeito de concreto naquela época, a situação do país era diferente. Né? Vieram muito dinheiro do governo federal, projetos que já tinham sido aprovados, né, que coincidiu com a gestão do Cícero Almeida. Seria decepcionante, pode anotar o que eu estou dizendo, se o Cícero Almeida voltasse a ser prefeito de Maceió na eleição de 2016, porque todo mundo estaria esperando que o Cícero Almeida fosse o mesmo prefeito da gestão passada, com viadutos, com muitas obras, com as rodovias, Mascanudo, PR Chalite, e isso ele não ia conseguir. Porque o cenário do país hoje é diferente. A gente está vivendo uma crise. O país esse ano vai crescer menos de 1%. Mas esses novos nomes, professor, certo? O senhor há de convir, esses novos nomes, na verdade, eles representam clãs familiares da política alagoana, oligarquias políticas aqui do Estado. São nomes novos, mas com condições de fazer uma política nova, ou é a continuidade, né, do trabalho que a vida toda foi feita, né, por seus pais, por seus avós, ou seja, é uma continuidade, um nome novo, mas a forma de fazer política nem tão nova. É verdade. É como eu disse, o nosso Estado, o nosso Brasil, a gente não pode apenas ficar situado no Estado de Alagoas. Aqui é capitanias hereditárias, meu querido Cícero, é de pai para filho. Infelizmente, essa é a grande questão. Muitas vezes é de avô para neto. Né? Famílias, como você disse, que é secular no Estado de Alagoas. Né? Agora, quer queira ou quer não, essa nova geração, ela está diferente, né, do passado. Né? Você, por exemplo, vamos dar um exemplo da família Beltrão. Né? Você não pode comparar a forma que faz política o Márcio, o Max, o Marcelo, que esteve aqui recentemente, do João Beltrão, que era aquela coisa mais truculenta, não é assim. Houve um processo de reciclagem dessa nova geração. É diferente. A política que o próprio governador faz hoje é diferente do pai. Pai é aquela coisa de mais conciliador, de fazer mais acordo, mais de bastidores, né? O Renan é mais atirado, o Renan filho. Então, apesar de ser filho do Renan, o Renan senador, mas ele tem uma linha política diferente do pai. Porque ele entendeu que o mundo hoje é outro. Né? A gente passou por um processo de mudança. O próprio governador é diferente do pai, ele usa muito bem as redes sociais, né? Coisa que o pai timidamente usa, porque é diferente que o JHC, por exemplo, sendo eleito, conseguiria exercer um mandato aqui de prefeito da capital sem a interferência do João Caldas, seu pai, por exemplo? Olha, quem vai decidir essa questão é ele, né? Porque aquela velha história, se o JHC virar prefeito de Maceió, quem vai ser o prefeito de Maceió? Isso é muito utopia, isso é muito fantasia. Porque o JHC, pela ambição política que ele tem, né, ele vai querer o quê? Ser prefeito de Maceió para o quê? Projetar ser depois do quê? Governador. Isso é natural, ser senador da República. Porque se a prática da gestão dele for a prática que a gente condena de práticas do passado, ele vai ter esse mandato e vai encerrar por aí. Então, logicamente que ele não vai
ir por essa linha que você está dizendo, porque senão ele está dando fim da carreira dele precocemente. Eu acredito que isso não vai acontecer, não. Em relação à política nacional agora, professor, o WhatsApp admitiu para a reportagem da Folha de São Paulo, essa semana, pela primeira vez, que houve disparos maciços de mensagens através de empresas no pleito de 2018 em prol da candidatura de Bolsonaro. Na sua concepção, isso macula o jogo democrático? Como o senhor avalia essa forma de fazer campanha? Olha, veja bem, essa questão aí, todo mundo poderia utilizar esse mesmo instrumento que você está dizendo. Podia ser o Bolsonaro, podia ser os outros fake candidatos. news, inclusive? Todos poderiam usar esse mecanismo. Mas a grande questão... Mas o senhor acha correto usar fake news? Não, fake news jamais. Né? A gente tem que trabalhar de uma forma correta, né? Não de uma forma que engane o eleitorado. Mas eu quero dizer aqui a você com toda a clareza, que eu sempre disse, que o Bolsonaro se elegeu, não foi por causa da história do WhatsApp, essa coisa não. O Bolsonaro foi eleito presidente do país pelo um vácuo que se tinha. O PT completamente desgastado, o PSDB também desgastadíssimo, porque se o Aécio não tivesse o desgaste que ele sofreu diante de todas as denúncias que sofreu o Aécio Neves, hoje, na eleição de 2018, era eleito presidente do país. Ele perdeu para Dilma Rousseff com toda a máquina do governo federal, né, que você sabe muito bem disso, por 3%. Uma eleição, inclusive, questionável da Dilma na segunda eleição. Então, se o PSDB não tivesse o desgaste que ele sofreu diante dos escândalos que ele compactuou, você não tem a dúvida que Aécio era o fortíssimo candidato a ser presidente. Se o PT não tivesse, infelizmente, com todos os desgastes que o PT sofreu, o Bolsonaro não ia existir. O Bolsonaro existiu porque as pessoas perderam a crença no PSDB, no PT, porque parte do eleitorado do Bolsonaro não é eleitorado do Bolsonaro. Foi um voto de revolta. É um voto de revolta. Muita gente que eu conheço que votou em Aécio, fez campanha para Aécio, foi para as ruas naquela campanha do Aécio, era um eleitorado do PSDB, sempre foi eleitorado do PSDB. No entanto, pela decepção que sofreu, votaram no Bolsonaro. O voto do ódio. Né? Muita gente no início ia votar, inclusive, no Geraldo Alckmin. Mas como viu que ele não conseguia crescer na pesquisa, foi para o voto útil. Entre o PT, que esse pessoal não gosta, é anti-PT, o antipetismo, fez o Bolsonaro virar presidente. Porque se o cenário não fosse aquele do desgaste que o PSDB sofreu, não tenha dúvida que o Bolsonaro não teria chance nenhuma em ser presidente do país. Como o senhor avalia esses 10 primeiros meses do governo Bolsonaro? Um governo muito atropelado, né? Infelizmente é safado. Todo dia é uma novidade que acontece, isso desgasta a imagem do presidente, é tanto que você vê que em todas as pesquisas ele vem caindo a popularidade da gestão do governo Bolsonaro. Isso não tenha dúvida que é muito pelo que ele diz, é muito pelo que acontece no governo dele. Agora, você não pode lembrar o seguinte, mas não está tendo aí, vamos imaginar, que praticamente está consolidada a reforma da Previdência, isso é mais do parlamento, não é competência e mérito do governo. Né? O parlamento fez um parlamentarismo branco. Né? Os caras se juntaram lá, o Maia, nos interesses dos empresários, Fizeram do jeito que eles quiseram. Fizeram do jeito que eles quiseram, independente do governo. O governo não teve muita competência, porque foi muito articulado. Dizem, inclusive, que o governo até atrapalhava mais do que ajudava. Atrapalhava mais do que ajudava. Então, a reforma está vindo pelo interesse do empresariado, porque o político está entendendo que tem que haver essa reforma, independente do governo que está aí. Então, independente foi um mérito do governo Bolsonaro. Porque você sabe que há 20 anos os gestores que passaram tentaram fazer uma reforma e não conseguiram. Mas chegamos a um estágio que a situação da Previdência é tão difícil, né? Pelo alto déficit que ela tem, que tinha que fazer alguma coisa. Há controvérsia em relação a isso, alguns estudos, né? É verdade. Eu acho até que a reforma talvez fosse necessária, não sei se nos moldes, né? Também prejudicando concordo. Principalmente aqueles que ganham menos. Menos favorecidos, concordo plenamente. Professor, nós temos um quadro chamado Curte ou Não Curte. Perfeitamente. O senhor acompanha o programa, eu sei disso. Eu sou um espectador assíduo do Folha na TV. E aí o senhor sabe que nós temos um quadro, né? A gente apresenta imagens para o entrevistado. E não vou ficar em cima do muro. Não vai ficar em cima do muro. Eu sabia disso, professor. Muro, só outros partidos, que eu não sou partido. Então vamos lá. Primeira imagem. Pesquisa eleitoral. Se ela for feita corretamente, com certeza. Pesquisa é um Mas dado... sem o si, professor. Curto ou não curto? Não, curto,
a pesquisa, mas você não dá para a gente fazer o comentário? Claro. Se for feito com a forma correta, honesta, porque muitas vezes as pesquisas são feitas para ser manipuladas por algum interesse. Há realmente manipulação nas pesquisas? Mas não tenha dúvida. Aqui em Alagoas, por exemplo, lá? Alagoas não, no Brasil como um todo. E isso influencia muito a decisão do eleitorado. Porque se a pesquisa é um dado científico, a gente não pode, é estatística, a gente não pode abrir mão da ciência. Porém, da forma que muitas vezes ela é colocada para induzir o candidato, dessa forma eu não curto. O senhor é favorável às pesquisas que são feitas às vésperas da eleição? Não, eu sou favorável que a pesquisa seja feita exatamente 15 dias, no máximo uma semana. Agora, aquela pesquisa que é feita no sábado, que a eleição é no domingo, essa tem o intuito de manipular e essa eu não curto, não. Ok, próxima imagem. Olavo de Carvalho, né, considerado o guru dos bolsonaros, ele costuma interferir na política, né, do governo Bolsonaro. Eu respeito todas as tendências, todas as visões políticas, mas infelizmente eu não curto, a minha linha política é completamente diferente do Olavo de Carvalho, não curto. Próxima imagem. Cláusula de barreira, professor. Olha, isso é uma questão que vai atrapalhar muito os partidos pequenos. Eu não curto cláusula de barreira, eu acho que devia ser repensado isso e essa forma só vai beneficiar os partidos grandes que têm mais estrutura, que têm mais tudo a favor dele. Então eu não curto cláusula de barreira. Próxima imagem. Presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas, Marcelo Vitor. Olha, o Marcelo Vitor foi nosso aluno, né? Eu tenho um curso pré-vestibular, como você bem sabe. Seu xará. Foi meu aluno. O Marcelo, ele tem uma grande virtude, é um grande articulador político, né? Um menino inteligente, você não pode negar, porque para ser presidente, naquele meio de 27 pares, e ele praticamente teve a unanimidade, é de se colocar, de se elogiar a inteligência e a habilidade que ele tem. Pela habilidade que ele tem, né, que é um ninja na política, curto-se Marcelo. Como aluno, professor? Um aluno irreverente, diferente, cheio de tirada, ele até quando você vê ele como encaminhando a presidência da Assembleia, ele tira as tiradas com os pares dele, é gente boa. E não tenha dúvida que ele é inteligente e ninguém se torna presidente da forma que ele foi contra praticamente o candidato do governador, que era o tio dele, Olavo Calheiro, e ele conseguiu praticamente ter unanimidade. Então, pela inteligência dele, eu curto. Próxima imagem. Fim das coligações proporcionais. Professor, que já está valendo agora para 2020. Exatamente, isso foi importante, né? Porque com o fim das coligações, os partidos vão ter que se mexer, eles vão ter que procurar candidatos. Tem quadro próprio, né? Quadros próprios, tá entendendo? Então, isso foi muito importante, o fim das coligações, para fazer com que os partidos saiam do marasmo e eles passem a ter vida própria, que muitas vezes não tem. Então, o senhor curte o fim das coligações proporcionais? Sim. Não tenha dúvida. Professor, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero aqui agradecer a sua participação mais uma vez, né? Tem mais de um ano que o senhor não vinha aqui. Exatamente. Ano que vem, um ano eleitoral. Espero que a gente possa estar mais vezes aqui presentes, com suas análises, com as suas perspectivas sempre, assim, muito bem pontuadas. Inclusive, as suas análises e projeções, né? Sempre na véspera da prova, das eleições. Sempre batendo muito com os números, com os resultados. Então agradeço mais uma vez, deixo aqui um espaço para que o senhor faça suas considerações finais. Inclusive peço que fale dos livros que o senhor lançou falando da política alagoana, por favor. Pronto, rapidamente eu queria agradecer mais uma vez o espaço aqui da TV Maceió, você, Cícero, João Mozinho, nosso querido Paulo Cajueiro. E lembrando que eu tenho um livro publicado, né? Foi o meu primeiro livro em 2017, Eleições em Alagoas, de 1945 até 2016. Estamos escrevendo o segundo, que é Eleições em Alagoas, de 1945 até 1974. Aproveitando o ensejo, eu também tenho um blog sobre política alagoana, política brasileira, no portal de notícia Cada Minuto. E você pode me acompanhar no blog nosso, do Marcelo Bastos, lá no portal Cada Minuto. Eu estou com esse blog há uns 3 meses, e graças a Deus fazendo muito sucesso, e só tenho a agradecer ao espaço e o apoio que vocês sempre nos proporcionam. Obrigado, professor, mais uma vez. Obrigado a você pela audiência. Folha na TV, o nosso compromisso é com a verdade.